Bom dia, minhas irmãs embaixadoras. Que bom ver vocês aqui. Kaira, como você tá linda! A mamãe do ano. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Amém. E aí, como que tá o processo de vocês? A Kaira tá aí com os enjoozinhos, mas já já vai eliminar tudo. Deus vai dar graça em nome de Jesus, um novo ciclo, uma nova história. Deus está escrevendo aí, né? Agora como papais, é outro desafio, é um outro nível de entendimento. Então temos que buscar do Espírito, né, os direcionamentos, para que nós possamos realmente cumprir o propósito do Pai aqui nessa terra, né? Você sabe que esse bebê é do Senhor, né? Ele é herança do Senhor e ele deu a você o privilégio de ser aí a mordoma dele para criar essa criança. E hoje se encaixa muito no que nós vamos falar, né, sobre a filha adotada, né? Nós somos filhas adotadas. O espírito de adoção, ele nos adotou, né? E Deus gerou uma família em nós e através de nós. Então, isso vai mexer bastante conosco. Muitas vezes eu pelo menos, fui ensinada que a adoção era só eu sendo adotada pelo pai, mas o que que isso implica na minha vida, né? O que eu ser adotada quando eu era órfã, quando eu era pecadora, quando eu estava nas trevas, eu fui adotada por um Deus, né, que me amou, que me resgatou. E o que eu faço com isso? Né? Será que isso é só para mim? Ou será que a partir de mim agora vem novas adoções? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. E eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês no nosso Mesa Profética. Hoje é 17 de março de 2026 e estou aí no meu processo, né, de voltar para o meu peso. Fechei a semana com mais de 5 quilos a menos. Estou muito, 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 muito feliz. Embora tenha viajado, embora tenha saído de toda a minha rotina, tudo, mas Deus me deu graça para conseguir manter, para conseguir continuar no processo. Por isso que eu falo que o emagrecimento, ele é uma decisão de cuidado, né? É uma decisão de um olhar para nós mesmas, né? E depender do Espírito Santo. Porque imagina, eu estava lá no estado do Paraná, lá em Morretes, não sei se vocês conhecem essa cidade, e estava num chá de bebê lindo, maravilhoso, de uma irmã, né, que eu considero irmã. Ela não é biológica, mas eu considero minha irmã de coração mesmo. E a filha dela casou, fez um chá de bebê lindo aí que o Miguel tá vindo também. Então imagina passar por todos aqueles doces, todos aqueles bolos, pães, foi um chá colonial que foi feito. Então foi a coisa mais linda, tudo no mais lindo capricho. E eu não estava ali plena, não senti vontade, estava ali feliz, alegre, podendo colaborar com eles ali, compartilhar com eles daquele momento, aconselhar a Natasha, aconselhar ali quem esteve por perto de mim e também receber, porque a gente não só aconselha, a gente recebe também, né? Então foi muito bom compartilhar esse pão ali com eles e para a glória do Senhor, eu estou, né, com 5 quilos e pouco a menos. E meu objetivo até no final do desafio é 10 quilos, né? Porque eu já eliminei 10 quilos, então vamos ver se meu corpo ainda vai responder, né? Hoje já estou com 50. Quando eu fiz o desafio pela primeira vez, eu estava com 47, né? Que foi há 3 anos atrás. Então vamos ver se o meu corpo vai responder essa outra semana, né? Com mais 5 quilos aí, para eu já descer 10 quilos em 14 dias. Mas tudo com leveza, com sabedoria, né? Escolhendo os melhores alimentos e dependendo sempre do Espírito Santo. E o processo de vocês, né, vocês que chegaram aqui, que estão vendo, que estão nesse encontro pela primeira vez, chegou bastante gente nova aqui
no Emagreça no final de semana, né? Vendo os nossos resultados, vendo os nossos testemunhos, porque é o seu testemunho que conecta, viu, minha irmã? É o seu testemunho que conecta com outras irmãs, é o meu testemunho que conecta com outras irmãs e atrai elas para o movimento. E esse movimento, Deus está construindo algo extraordinário que nós não entendemos agora a proporção. Mas você que tem ficado aqui, que tem assinado a Academia da Alimentação, que tem sustentado esse projeto, você faz parte disso, né? Você faz parte de tudo isso que Deus está construindo em nós, de tudo isso que Deus está trazendo para nossa memória. Porque uma andorinha só não faz verão, mas muitas mulheres, né, compartilhando o pão, estamos entendendo o propósito da mesa, estamos compartilhando. A Kaira mesmo compartilhou ontem lá no grupo que se emocionou muito com os testemunhos que ela viu. Então, olha o impacto, né, que causa. Às vezes a palavra, às vezes depois de ministrada e vem ali o testemunho, meu Deus do céu, isso gera, né, uma testificação. Então, é sobre isso, né? O que o Senhor trazer o seu coração, impactar o seu coração, conte para nós. Se você não tiver oportunidade de contar aqui, no ao vivo, conte lá no nosso grupo, que vai ser bênção para todas nós, em nome de Jesus. Quando você tiver oportunidade também, que você lê alguma postagem lá no Instagram, comenta lá, se fizer sentido para você, comenta o seu testemunho, conta o seu testemunho, porque nós estamos aqui para testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida. Se não tivermos testemunho, não tem sentido essa mesa, né? Não tem sentido a mesa profética. Então, louvado seja Deus por cada uma. A Lorena também, doutora Lorena, fechou aí os 3 dias dela com 3,1 kg. Então, é comprovado, né? Com todos. O protocolo, ele é um fato, né? Ela fez certinho, com atenção ali, seguindo a alimentação e fechou com menos 3,1 kg. E louvado seja Deus por isso. Ela tá passando por um processo lindo, ela tá testemunhando para nós lá. E glória a Deus por isso, né? Deus está trazendo outras mulheres fortes em outras áreas para também nos abençoar. Continua firme, Lorena. Eu acredito que o seu processo está sendo lindo, maravilhoso. Sei que você já tem muita coisa para contar para nós. Sei que o seu tempo também é corrido, mas tira aí 5 minutinhos do seu dia para que você também compartilhe conosco o seu pão. Continue compartilhando seu pão conosco. Minhas irmãs, última aqui observação para quem chegou esse final de semana, né? Ela tá falando, hoje eu vou operar, estou no hospital, mas amanhã sento na mesa. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor guie suas mãos, que você opere com excelência, que a mente de Cristo esteja em você, que você veja tudo que for necessário ver, observar e que você possa entregar o seu melhor para essa pessoa que Deus te entregou na sua mão hoje. Em nome de Jesus, nós profetizamos aí uma cirurgia extraordinária aí na direção do Espírito Santo. Então vamos. O último é que as meninas que chegaram, as embaixadoras que chegaram esse final de semana, né, que tiverem alguma dúvida, podem perguntar lá no grupo. Nós estamos aqui para acolher vocês. Chegou bastante gente. E se você não encontrou ainda a sugestão de cardápio, se você ainda não encontrou o link das nossas mesas proféticas, que são nossos encontros, que é a parte espiritual, que é o mais importante. Esse é o mais importante. A parte espiritual, o emagrecimento, ele é só uma consequência, né? Porque a parte espiritual é o mais importante. Deus, ele quer tirar as suas correntes. Por isso a gente tem uma série todinha do Monjaro Bíblico, que é 4 doses, explicando Isaías 58, o propósito do jejum bíblico, né? O propósito do jejum bíblico não é comprar Deus, mas sim desatar as correntes que tem dentro de nós. Então, se você não encontrou, eu peço para você, né, entrar em contato conosco lá no grupo, pedir e a gente vai passar para você com o maior carinho, com o maior prazer, tá bom? Então vamos orar, vamos orar e pedir ao Senhor, né, que nos dê uma, nos dê um tempo aqui de instrução, realmente de que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha abrir o nosso coração, para que nós possamos entender, né,
essa identidade, mas agora no sentido de ter sido adotadas pelo Pai, né? Nós recebemos o espírito de adoção. Que é isso, Angelita? É espírito de adoção? Sim, é o espírito de adoção. Então fecha os teus olhos, vamos entrar aqui num período de falar com o Pai e peça para Ele, Pai, eu quero entender isso, discerne para mim no meu coração, ministra no meu coração agora, Espírito Santo, me conduza aonde o Senhor quer me levar, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós nos aproximamos de Ti hoje, Senhor, como todos os outros dias, com reverência, mas também com muita fome pela Sua verdade, Pai. Senhor, nós sabemos que há coisas em nós que ainda precisam ser curadas, que ainda precisam ser alinhadas, que ainda precisam ser reposicionadas e iluminadas pela Tua palavra. O Senhor sabe como muitas de nós ainda carregamos dentro do coração uma lógica da carne, uma lógica do mérito, uma lógica de posse, uma lógica de controle, uma lógica de medo. Mas hoje, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo sopre sobre essa mesa. Traga luz sobre aquilo que chamamos de natural, mas que nunca foi o teu plano, Senhor. Traz revelação sobre aquilo que chamamos de filho, mas ainda não foi recebido pelo teu Espírito Santo. Traz entendimento sobre a adoção, sobre filiação, sobre pertencimento e sobre o seu coração, o coração paterno do Deus Altíssimo, do nosso Pai. Que hoje não seja apenas mais um encontro sobre um conceito bonito, mas que hoje haja um rompimento, Senhor, com uma mentalidade da carne e um mergulho profundo no espírito de adoção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, seu lugar de mestre aqui, de ensinador, de professor e ministra, Senhor, aos nossos corações. Que o teu nome seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Então, embaixadoras, antes de começar, né, ministrar esse tema tão importante que é filha adotada, o espírito de adoção e a família que Deus gera. Então, antes de começar isso, eu quero que a gente aquiete aqui o nosso coração diante do Senhor e vamos entrar aqui num tema muito profundo hoje, porque até aqui nós já caminhamos por lugares muito importantes. No primeiro dia, nós vimos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, o imago Dei, né? A imagem de Deus. No segundo dia, nós vimos que nós fomos compradas por preço, nós entendemos o nosso valor não está na nossa performance, não está no que nós fazemos, não está no que nós construímos, não está naquilo que nós fazemos, mas sim em quem nós somos compradas com alto preço. Então, os nossos erros não definem o nosso valor, os nossos fracassos não definem o nosso valor, né? Então, foi uma aula um encontro muito impactante que trouxe para nós esperança. E no terceiro encontro, né, nós vimos que nós recebemos um nome na missão do Pai, né? Foi muito também transformador, muito impactante, mas agora nós chegamos numa revelação que vai sustentar tudo isso. Nós fomos adotadas. E eu quero dizer isso, né, com muito cuidado, porque a adoção na Bíblia, ela não é uma metáfora emocional. A adoção, ela não é um detalhe poético. A adoção não é só Deus dizendo para mim e para você, eu gosto de você, eu amo você. A adoção, minha irmã, presta bastante atenção nisso e anote isso. A adoção é uma mudança de realidade espiritual. É uma mudança de pertencimento. É uma mudança de origem. É uma mudança de consciência. É uma mudança de forma de viver. Porque tem muita mulher
que já ouviu que é amada, já ouviu que é filha, já ouviu que Deus a recebeu, mas ainda pensa a vida toda pela lógica da carne. E é aí que está o problema. Porque você e eu pode até dizer que somos filhas, mas continuamos vivendo como quem não pertence a esse Deus, como quem não tem essa paternidade. E muitas vezes dizemos também que amamos ao Senhor, mas continuamos tratando seus filhos, sua casa, sua história, seus vínculos, ou seja, continuamos tratando nossos filhos, nossas histórias, nossa casa, nossos vínculos e até nós mesmas com uma lógica completamente carnal. Deixa eu só acender essa luz aqui que tá escuro só para claridade. Tá escuro com a claridade só da. Então, hoje Deus quer confrontar, né, essa lógica comportamental, essa carne nossa, né? Tudo que a gente tem gerado na carne. Então, se a gente é filha e continua tratando os nossos filhos, Angelita, mas eu não tenho filho. Você vai entender melhor, porque filho não é só o filho biológico. Tem os filhos que a gente adota também em oração. Muitas vezes nossos pais viram nossos filhos em oração. Muitas vezes nossos irmãos viram nossos filhos em oração, né? Muitas vezes nossos amigos, eles viram nossos filhos, e isso é muito importante, porque assim está agindo em nós o espírito de adoção. Nós fomos adotadas, mas nós também adotamos, né? Então é muito profundo esse conceito de ser adotada dentro da teologia, né? Então Deus quer hoje confrontar isso. Hoje nós vamos falar sobre o espírito de adoção. Então nós vamos anotar aí já o texto bíblico, Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16, que diz assim: Pois vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí, se alguém te perguntar assim, ó, como que você sabe que você é filha de Deus? Agora você já tem uma resposta bíblica para dar para essas pessoas. Olha, o próprio Espírito Santo de Deus testificou no meu espírito que eu sou filha. Eu pertenço a Deus, eu pertenço ao Pai. Porque muitas vezes a gente não tem essa resposta concreta e bíblica para dar para as pessoas. Ah, mas como que você sabe que você é filha? Como que você sabe que você é salva? Como que você sabe que Deus te resgatou? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Nós temos essa certeza interna dentro do nosso coração. E isso só pode ser, né, discernido e ser conscientizado pelo, pelo sobrenatural, né, que é pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero que você perceba aqui algo muito importante. Paulo aqui, ele não está apenas falando que nós fomos salvas. Ele não está apenas dizendo que os nossos pecados foram perdoados. Ele está falando de uma nova forma de viver. Nós não vamos mais viver com o espírito de escravidão, mas nós vamos viver com o espírito de adoção. Olha só que interessante. É uma forma que Paulo está explicando para nós aqui,
para a gente viver. Ele está dizendo que existem aqui, né, implicitamente, duas formas de existir diante de Deus. A primeira forma é viver com o espírito de escravidão. É viver com aquela menina ferida, que nós já tivemos várias mentorias aqui. A cura da menina interior foi uma mentoria que foi um divisor de águas para nós. Aprendemos muito com o Senhor. Então, esse espírito de escravidão faz a gente viver daquela forma, lamentando tudo, olhando para as circunstâncias e murmurando o tempo todo, não tendo gratidão no coração. Mas o que que caracteriza toda essa escravidão? Por que que muitas mulheres ainda vivem com esse espírito de escravidão? Por quê? Porque elas vivem com medo, elas vivem aterrorizadas, elas vivem com autoproteção de tudo, elas vivem com necessidade de se garantir o tempo todo, elas vivem com necessidade de merecer. Elas vivem com necessidade de controlar tudo. Se algo sai do seu controle, acabou o dia, acabou aquilo que ela estava fazendo. E necessidade de sustentar o próprio lugar. Isso se torna muito pesado, porque nós não damos conta disso. Ontem eu atendi uma pessoa que estava extremamente, mas extremamente sem norte, sem rumo, sem direção. E ela falou assim para mim, Gê, o que que eu faço? Falei assim, ó, eu não tenho essa resposta para você. Quem tem essa resposta para você é o Senhor. Mas eu tenho um direcionamento para você, um direcionamento de que com essa ansiedade você não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Porque a ansiedade, ela foi feita não para a gente absorver ela, mas sim para lançar ela no Senhor. Lancem sobre mim toda a sua ansiedade. Antes, não vivam ansiosos por coisa alguma, né? E aí, quando eu falei isso, a palavra de Deus sentou no coração dela e ela falou: Nossa, saio dessa conversa já pronta para resolver a minha vida. Então, isso é adoção, minhas irmãs. É muitas vezes você parar o que você está fazendo, atender uma ligação e direcionar a pessoa na palavra de Deus. Não ser Deus na vida da pessoa, porque tem muitas pessoas aí sendo Deus na vida das pessoas, fazendo o papel do Espírito Santo e falando o que a pessoa tem que fazer ou não tem que fazer. Quem nos direciona é o Senhor. O Senhor é que nos direciona. Nós precisamos apenas guiar essas pessoas até o Senhor. Mas tem uma notícia boa aqui, que o versículo está nos ensinando. A segunda forma de viver que o apóstolo Paulo aqui está sugerindo é sob o espírito de adoção. E aí Paulo está dizendo que esse espírito vai nos levar a clamar Abba, Pai. Então, embaixadoras, nós vamos entender isso com um pouco mais de profundidade e detalhe. O oposto aqui da escravidão não é simplesmente uma liberdade abstrata. O oposto da escravidão é a filiação. Ou seja, Deus não apenas tirou eu e você de um cativeiro, ele trouxe eu e você para dentro da casa dele. Nós somos a família do Pai. Deus apenas não rompeu aquelas correntes que nos aprisionava. Ele deu eu e você, ele deu a mim e a você um pertencimento. Nós pertencemos ao soberano. Nós pertencemos ao Pai Todo-Poderoso. Você é uma joia rara do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Então Deus não apenas apagou a nossa dívida, ele colocou eu e você numa relação com ele e com o próximo. E isso é fortíssimo a gente entender isso, porque a adoção não diz respeito só de Deus para mim, mas diz respeito também de mim para os outros, de você para os outros. Porque tem muita gente querendo essa liberdade
mas não tem a casa, não está dentro da casa, não está dentro do pertencimento. Tem gente querendo também cura, mas sem entender o pertencimento, sem pertencer ao Senhor. É aquela teologia resolutiva, né? Eu só uso Deus na hora que eu preciso. Só uso Deus na hora que eu preciso. Mas eu não tenho relacionamento com Deus. Eu não pergunto para Deus, Deus, qual é a minha missão dentro da sua missão hoje? Quem o Senhor quer abençoar hoje através da minha vida? Quem o Senhor quer dar um abraço hoje através da minha vida? Quem o Senhor quer que eu aconselhe, fale com firmeza hoje através da minha vida? E não está atenta à voz do Senhor. Mas tem gente querendo Deus, muitas vezes ainda resistindo à família, a entrar nessa família do Senhor e se preocupar com o seu próximo. A adoção, esse espírito de adoção, ele nos leva lá para a história de Caim e Abel. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez quando Caim mata Abel? Onde está o seu irmão? Essa pergunta ela ecoa até hoje para nós. Deus está perguntando para nós: onde está o teu irmão? Será que você está vivendo, se preocupando só com você, com os seus problemas, inserido só com você e com os seus problemas? Talvez tenha um dali da sua família, porque os primeiros que a gente precisa cuidar, minhas irmãs, é da nossa família. Os primeiros que a gente precisa cuidar é da nossa família. É do nosso marido, é do nosso filho, depois vem ali os nossos pais, os nossos irmãos, nossos sobrinhos, tios, tias, parentes. Muitas vezes eles estão ali, né? Você sabia que a maior orfandade hoje são de idosos? A maior orfandade hoje são de idosos. Porque os nossos pais nos criou, os nossos pais nos formou, mas muitas vezes os idosos estão sem apoio dos filhos. Os filhos acham que os pais não têm mais condição de aconselhar, não têm mais condição de falar nada e ficam ali desonrando os pais. Então isso é muito triste. E eu espero que isso não aconteça aqui na nossa comunidade. Eu espero que nós sejamos mulheres que resolvam, né, esse problema na nossa casa, na nossa família. Se doe. Olha, eu já estou com meus pais idosos, mas olha, todo dia eu tô lá ligando, eu tô lá abençoando eles, eu vou para lá, fico lá um tempo com eles, peço para eles, vem morar aqui perto de mim, vem passar a velhice de vocês aqui. Eu arrumo um lugar para vocês aqui na praia, para vocês curtir a velhice de vocês. Mas parece que eles estão enraizados lá, não querem sair de lá. Mas porque eles não querem sair de lá, eu vou abandonar eles? Não, tá tudo bem. Ontem mesmo fiz um grupo aqui na minha família. Coloquei assim, cuidados com Vilma e Luiz, que é o nome dos meus pais. Aí falei ali na minha família, olha, agora está no momento de nós cuidarmos deles. Eles não têm mais condições, né, de se locomover. Meu pai tá com aquele problema lá na cabeça. Essa semana deu uma crise no domingo, não, no sábado ele deu uma crise de novo e foi para o hospital. Teve que entubar ele 3 vezes porque deu as crises, parecia que ele não ia voltar mais. Então, assim, tudo isso é consequência de uma vida que não foi cuidada e aparentemente é a bebida, mas eu sei que é espiritual, porque na hora que ele estava dando a crise, meu irmão me ligou e eu comecei a orar por ele e ele ficou quieto. Então, aparentemente, isso é espiritual, né? Então, fiz o grupo lá. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém me respondeu. Então, o que que é isso? Eles não têm ainda consciência, né, do cuidado com aqueles que cuidou de nós. Então, agora eu já percebi, Deus já me fez perceber que eu preciso colocar essa consciência neles, né? Tem aí uma missão pela frente. Outra coisa que eu quero destacar aqui, antes da gente entrar no que essa adoção significa no reino, né? Porque o evangelho, ele não nos salva para um isolamento. O evangelho, ele nos traz para dentro da família de Deus
E a partir de nós, essa família vai sendo expandida agora. E aí, eu me perdi aqui no que eu tava falando. Mas enfim, vamos continuar, depois eu lembro. Então, o outro ponto que eu ia falar aqui. É, eu falei do primeiro ponto, que é a orfandade de idosos, né? Tem a orfandade de crianças também, mas a orfandade de idosos, ela tá acima da orfandade de crianças. E tem uma estatística, e depois eu tô estudando aqui, tem até um instituto que cuida dessa questão de adoção. E não é, por exemplo, se você não tem condições de adotar a criança dentro da sua casa, você pode adotar também ajudando, né? Financeiramente e tudo mais. Você sabia que uma pessoa, quando adota uma criança num orfanato, mais 14 pessoas adotando ela, você sabia que nós, como cristãos, a quantidade de cristãos que tem no mundo, se fizesse isso, 15 pessoas adotasse uma criança, não existiria mais orfandade no mundo? Agora eu te pergunto, será que a igreja está fazendo o papel dela de verdade? Será que a igreja tá olhando para essa missão que a palavra de Deus diz: cuidem dos órfãos, das viúvas? Então, hoje a adoção está falando muito conosco sobre isso. E uma outra coisa é sobre a formação dos nossos próprios filhos. Porque a maior orfandade que existe, minhas irmãs, é a orfandade de pais vivos. E que é o que está acontecendo hoje. Quantas notícias você vê hoje de feminicídio? Quantas notícias você vê hoje de feminicídio? Por que está acontecendo tudo isso, minhas irmãs? Será que as mães, será que as mães que foram escaladas a dedo por Deus estão fazendo o seu papel de fato na criação dos seus filhos? Será que você ensinou o teu filho a respeitar uma mulher, a tratar uma mulher bem? Ou você tem deixado o teu filho te bater? Ou você tem deixado o teu filho fazer coisas com você, desrespeitar você, porque o que ele faz com você, que é mãe, ele vai fazer também com a esposa dele. Então, a nossa comunidade, minhas irmãs, nós precisamos olhar para isso com mais atenção. Ah, Angelita, mas meu filho você não conhece. Eu tenho que deixar ele porque não, minha irmã, você não tem que deixar não. Essa é sua missão, ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar. Então vamos, o que que essa adoção significa no reino de Deus, né? Agora vamos aprofundar um pouquinho mais essa reflexão. No nosso pensamento humano, muitas vezes a palavra adoção, ela parece tão pequenininha. Era como se houvesse uma diferença entre filho de verdade e filho adotado. Mas no reino de Deus não existe essa diferença. No reino, adoção não é categoria inferior. A adoção é o modo glorioso pelo qual Deus nos recebe. Deus nos recebeu por adoção. Então, eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Deus não tem filhos adotivos. Deus tem filho por adoção. Isso daqui é muito forte, porque a adoção no reino não é um remendo. A adoção, ela é a revelação do coração do Pai. É a revelação do coração do Pai. É o Pai dizendo assim para mim e para você: eu escolhi te receber. Eu escolhi te incluir na minha família. Eu escolhi te dar um nome. Eu escolhi estabelecer um pertencimento. Eu escolhi repartir a minha herança com você. Eu escolhi te trazer para dentro. Adoção é isso, é Deus falando isso para mim e para você. Eu te escolhi. E isso confronta muita coisa dentro da alma feminina, porque muitas mulheres vivem como se estivesse apenas
em observação. Como Deus ainda tivesse vendo se elas vão dar certo para poder ser filhas. Como se Deus estivesse testando se elas vão merecer permanecer na presença de Deus. Como se o amor do Pai fosse uma espécie de estágio probatório espiritual. Mas não é isso. O espírito de adoção não produz gente em observação. Ele produz filhas, filhas amadas, a quem ele escolheu para gerar em nós um espírito também de adoção para outras pessoas. Deus não gera filhas pela carne, minhas irmãs. Porque, e aqui nesse ponto de Deus não gerar filhas pela carne, existe uma chave muito importante que confronta muito a nossa forma natural de pensar. A carne pode até parir. A gente vê que uma gestação é pela carne. A gestação acontece na nossa carne. Mas só o espírito de adoção, ele gera filhos e filhas. E isso precisa ser entendido com muito temor e muita clareza. Porque quando eu digo isso, eu não estou desprezando ali a maternidade biológica. Eu não estou desprezando a família natural. Tudo isso faz parte da adoção. Eu não estou desprezando ali a beleza da gestação. A gestação é maravilhosa, é tremenda. Uma mulher gerar ali uma vida dentro dela, os processos que o corpo dela passa, tá aqui a Kaira que não nos deixa mentir, que está passando por esse processo agora, né? Mas eu estou afirmando aqui, minhas irmãs, uma verdade bíblica. Ninguém se torna filho de Deus por genealogia natural. Ninguém entra no reino porque nasceu de um ventre humano. Ninguém herda a vida no espírito porque veio de uma linhagem biológica. Jesus mesmo nos ensinou isso. Paulo está nos ensinando isso. Jesus falou: se você não nascer da água e do espírito, você não nasceu de novo. João também nos ensina isso. Então, existe algo muito forte aqui para a gente entender. Todo filho precisa ser recebido no Espírito. Todo filho precisa ser recebido no Espírito. E isso não vale só para criança adotada judicialmente. Isso vale para todas as nossas relações. Vale para o filho biológico, vale para a filha biológica, vale para o marido, vale para a esposa. Vocês estão entendendo o que Deus está ministrando ao nosso coração hoje, minhas irmãs? Vale para o pai idoso, vale para a mãe envelhecida, vale para a criança vulnerável, vale para a pessoa que chega quebrada na nossa história. Porque a pergunta do reino não é apenas: isso veio a mim? A pergunta do reino é: isso já foi recebido em Deus? Essa é uma conversa muito profunda que nós vamos precisar meditar nela muitas e muitas vezes e pedir ao Senhor: discerne para mim no meu coração, discerne para mim no meu espírito. Porque tem gente com filhos naturais, mas nunca os recebeu no espírito de adoção. Tem pessoas que geraram filhos naturais, mas nunca receberam eles no espírito de adoção. Nunca ensinou um princípio bíblico para ele. Terceiriza isso. Terceiriza isso para a escola, terceiriza isso para a igreja. E nós precisamos receber os nossos filhos no espírito. Muitas vezes esses pais criaram, sustentaram, vestiram, pagaram a escola, corrigiram até comportamento.
mas nunca receberam esses filhos no seu espírito, no espírito de adoção. E aí a relação fica o quê? Natural demais, carnal demais, pesada demais, possessiva demais, controladora demais. Porque o que não é recebido no espírito vira apenas uma gestão humana. Mas o que é recebido no espírito se transforma em relação redimida. Quando nós olhamos para a história de Jesus com José, que era o seu pai biológico, e a lógica ali da adoção, Jesus, ele foi concebido por obra do Espírito Santo e ele nasce de uma mulher. Mas a presença ali de José nessa história não é só um detalhe. José concebeu Jesus no seu espírito de adoção. José teve que reconsiderar, José teve que acolher, teve que receber, teve que assumir, teve que adotar aquela promessa dentro da história. Vocês já pararam para pensar na vida de José? José, ele estava ali tranquilinho com a noiva dele, de repente a vida dele vira de perna pro ar. De repente ele tem que sair da estabilidade dele ali e tem que fugir pro Egito. De repente ele tá vendo a esposa dele com o filho dele nascer ali numa manjedoura e tendo que correr para lá e para cá. E quando ele soube, minhas irmãs, da morte daquele monte de criança, será que ele não, se ele não tivesse uma identidade em Cristo, será que ele, se ele não fosse realmente, tivesse essa relação com o Senhor, será que ele não teria baqueado ali e teria pegado aquela culpa toda para ele? Nossa, esse tanto de criança morreu, porque quem deveria morrer era o meu filho. Olha só a história de José. A história de José tem um papel também muito importante na história para a gente entender o que, que é uma adoção por filho. José adotou não só Jesus, mas o problema de Jesus. E o problema de Jesus era o quê? Era eu e você. O problema de Jesus era eu e você. Mas José e Maria, eles fizeram um papel fundamental na vida de Jesus. Eles ensinaram Jesus o caminho que ele tinha que andar. Ah, mas Jesus era 100% Deus. Sim, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele passou por todos os processos que eu e você passam. E agora imagina o final da história de José. Ele fez tudo isso para aos 33 anos enterrar o seu filho numa barbaridade daquela que aconteceu, numa cruz. Isso tem um peso espiritual muito profundo, minhas irmãs. Porque o reino está nos mostrando que a lógica de Deus não é simplesmente a lógica da carne. O filho veio ao mundo dentro de uma história que já apontava para o fato de que o pai está formando uma nova humanidade. Uma humanidade que não se explica apenas biologicamente, mas ela se explica espiritualmente. Então, a adoção em Jesus não é um detalhe lateral. Ela já apontava para a forma como Deus quis nos ensinar que os filhos não são apenas produzidos biologicamente. Filhos são recebidos no propósito. Filhos são acolhidos em aliança. Filhos são nomeados no espírito. E isso é muito profundo. Qual que é o paradigma humano e o paradigma do reino aqui? Agora eu quero fazer um confronto para mim e para você. Porque o paradigma humano, ele vai pensar assim: sucesso é quantidade, eficácia é ajuntamento, glória é visibilidade, fruto é barulho.
Filho é propriedade. Serviço é o fim. Mas o paradigma do reino é outro totalmente diferente. Deus está atrás de quê? De corações multiplicadores. E não de gente apaixonada por ajuntamento. Deus não mede tudo como nós medimos. Às vezes o homem olha, às vezes, minhas irmãs, hoje nós estamos aqui, ó, em 4 pessoas só na reunião. E às vezes a gente poderia olhar aqui e falar assim: nossa, só 4 pessoas? O projeto tá um projeto fracassado. Mas o reino não olha dessa forma. Deus olha para nós 4 e diz assim: daqui eu vou multiplicar 30, 60 e 100 por um. Daqui eu vou multiplicar 30, 60 e 100 por um. A lógica do reino não é uma lógica de ajuntamento. A lógica é de geração. O que que nós vamos gerar nas outras pessoas? O que que nós vamos gerar nas pessoas que passam pela nossa vida? E agora com a consciência de que nós recebemos o espírito de adoção e que nós também vamos adotá-los. Não é só os nossos filhos. Nós temos uma missão debaixo da missão de Deus. E isso vai valer para quê? Para o ministério, vai valer para a família, vai valer para a maternidade, vai valer para mentorias, vai valer para a vida, porque nós podemos estar fazendo muito e gerando muito pouco. O que que nós estamos gerando? Essa é a lógica da adoção. O que que você está gerando? Ó, a Lívia falou, Gideão foi 300 entre milhares, exatamente. Então, muitas vezes nós podemos estar cheias de reuniões, estruturas mirabolantes, movimentos mirabolantes, organizações mirabolantes e ainda assim não gerar filhos no espírito. E Deus não está apenas atrás do que nós fazemos. Deus quer saber o que que nós estamos gerando. O que você está gerando na vida do teu marido? O que você está gerando na vida do teu filho? Eu lembro quando a Carol, a minha enteada, ela foi morar no Japão e eu fiquei tão preocupada com isso, minhas irmãs, mas tão preocupada. E eu pedi para o Espírito Santo, o que que é que eu preciso gerar nessa menina? Se o Senhor permitiu que ela viesse aqui, e a princípio para mim foi uma frustração tão grande, sabe por quê? Porque o que eu queria era que a minha filha estivesse lá comigo. E eu tentei levar minha filha para o Japão a minha vida inteira e eu não consegui. E quando eu consegui, ela engravidou e ela decidiu ficar. Minha vida foi assim. E aí, depois de tudo isso, essas tentativas, veio uma filha que não era minha. E aí eu falei para o Espírito Santo, mas eu vou, Espírito Santo, me colocar aqui como mãe dela. Não querendo tomar o papel de mãe da mãe dela de maneira alguma, mas eu vou fazer o meu papel aqui. E eu acordava todos os dias. Eu trabalhava na loja, meu horário de entrar na loja era 10 horas. Eu podia acordar 9 horas e ir para a loja. Mas eu acordava todos os dias 6 horas da manhã para fazer um devocional com ela. E eu apresentei Jesus para essa menina. E eu falei para ela: nós duas somos irmãs. Porque se nós duas não soubermos convivermos como irmãs, nós não fazemos parte da família de Deus. E ela se apaixonou tanto por Jesus. Ela foi fazer teologia, ela foi fazer inglês, ela se formou em analista de sistema. Ela tem um problema na perna porque, por erro médico, ela nasceu com falta de oxigênio no cérebro. E na cabeça dela, ela jamais ia dirigir. Ela tirou carta de motorista no Japão. Porque eu falei, você é capaz. E eu tô junto com você e você vai fazer isso. Então eu me doei 100%.
para formar ela. Ao ponto dela vir para o Brasil e todo mundo olhar para ela e falar assim: a Carol não é a mesma pessoa. Então é o que que nós estamos gerando. E hoje ela conta para todo mundo. Hoje ela já mora sozinha, ela mora no apartamento dela, ela já voltou para o Brasil, ela está aqui no Brasil. Ela decidiu ficar no Brasil na pandemia, ela ficou com medo de voltar para o Japão, não quis voltar e o pai dela concordou. Eu não concordei, mas como eu não podia me intrometer tanto, ela ficou aqui. Mas enfim, eu fiz a minha parte. Quando ela veio embora, eu sofri muito, porque eu tinha desenvolvido um amor de mãe por ela e um cuidado de mãe por ela. Mas eu tenho a sensação dessa fase da minha vida de missão cumprida. Eu apresentei o caminho para ela. Inclusive, eu convidei ela para participar dessa mentoria. Ela não está conseguindo ainda, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. A Liv escreveu aqui: a palavra de hoje só está testificando o que ouvi ontem sobre a matemática de Deus. Amém, Lívia, glória a Deus. Depois compartilha conosco lá da matemática de Deus, interessante. Então, minhas irmãs, isso nos confronta demais. Por quê? Porque às vezes nós mulheres achamos que nós estamos indo bem porque estamos muito ocupadas. Mas o reino de Deus está perguntando para nós: o que está nascendo de Deus através da nossa vida, nas outras pessoas? O que está nascendo de Deus a- através da nossa vida nas outras pessoas? Então, o espírito de adoção, ele vai fazer o quê? Ele vai redimir as nossas relações. E aqui nós já vamos tocar, caminhando já para o final, na nossa vida real. O espírito de adoção, ele não serve para a gente falar somente eu sou filha de Deus e ficar emocionada com isso. O espírito de adoção, ele reorganiza a forma como olhamos. Olhamos agora para quem? Para os nossos filhos, para a nossa casa, para os idosos, para os frágeis, para os solitários, para os rejeitados, para os vulneráveis, para os difíceis. Tem pessoas que são muito difíceis. A gente não quer adotar pessoas difíceis. E a gente está vivendo uma crise mundial. Porque muitas pessoas hoje preferem adotar os cachorrinhos e não adotar uma criança, não adotar uma pessoa. Os cachorrinhos, eles são bênção demais na nossa vida. Eu até gravei um videozinho, Kaira, em sua homenagem àquele dia que você perdeu o Telzinho. Que eu vi um cachorrinho na rua, depois eu vou te mandar. Um cachorrinho tão bonitinho. Eu até falei, nós estamos sentindo hoje no nosso grupo ali, que porque uma embaixadora, ela perdeu o seu cachorrinho. Depois eu vou te mandar o vídeo. Ter os bichinhos e tratar dos bichinhos é muito importante, mas eles são o cachorrinho. O ser humano, ele tem outra finalidade, ele tem outro propósito e ele precisa de adoção. Seja adoção mesmo física, de trazer para dentro do nosso lar, ou adoção, da gente ir até esses lugares que já estão fazendo esse trabalho. Esse é o nosso papel. Por que então que o espírito de adoção reorganiza como olhamos para tudo isso que eu citei aqui agora? Porque quando eu fui adotada pelo pai, quando você foi adotada pelo pai, a gente não pode mais viver tratando as pessoas só pela lógica da utilidade, da conveniência ou da carne. A gente começa a discernir que Deus está formando uma grande família de filhos e irmãos. Então, talvez o grande problema não seja a pessoa da minha e da sua casa que é difícil. Talvez o problema seja que eu e você ainda esteja só vendo essas pessoas difíceis pela carne. Esses irmãos problemáticos pela carne. Talvez o grande problema não seja só aquele filho ou aquele irmão que dá trabalho.
Talvez o problema seja ele ainda não ter recebido no nosso coração o espírito de adoção. É forte isso, não é? Não existe pessoa difícil. Existe uma pessoa sem adoção. Você já percebeu quando você começa a orar por uma pessoa como que ela muda? Já percebeu isso? A adoção que você fez por ela. Isso é adoção. Então, a questão, talvez não, a questão não seja a vulnerabilidade da situação. Talvez a questão seja eu e você ainda está tentando administrar tudo naturalmente, quando Deus quer que eu e você discirna espiritualmente quais são as pessoas que nós precisamos adotar. A adoção, minhas irmãs, é um princípio dentro da palavra de Deus. É o princípio do reino. É a capacidade de receber no amor do Pai aquilo que pela carne eu e você chamaria de peso, de atraso, de ameaça ou de problema. Isso é muito forte. Salmo 68 vai falar que Deus é o pai de órfãos. Diz assim, Salmo 68, 5 e 6 fala assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário viva em família. Esse texto é maravilhoso, porque ele mostra que o coração de Deus não é apenas resolver carência. Ele quer criar pertencimento. Deus não apenas ajuda o órfão, ele se apresenta como o pai do órfão. Deus não apenas visita o solitário, ele faz viver em família. Mas como que Deus vai fazer viver em família se eu e você não tem essa consciência da adoção? Porque família é aqui, a carne. É eu e você. E isso é central aqui no nosso tema de hoje. Porque a adoção não é só um gesto de assistência. A adoção é uma revelação do coração paterno de Deus. Então, quando a igreja vive esse espírito de adoção, ela está dizendo ao mundo: o Pai continua formando família na terra. E isso vai muito além de tema social. Isso é o evangelho encarnado. A adoção, então, não é uma prestação de serviço, não é um peso. Às vezes a gente confunde tudo e transforma o reino em prestação de serviço. Mas Deus não está procurando gente eficiente para prestar serviço para Ele. Deus está formando filhos e filhas. Prestação de serviço pode manter toda uma estrutura funcionando, mas só o espírito de adoção vai gerar uma família. Eu posso cuidar, eu posso liderar, eu posso organizar, eu posso servir, você também pode fazer isso, você pode trabalhar, ajudar e ainda assim fazer tudo isso sem o espírito de adoção. Ou seja, eu faço muito, mas eu não gero nada no coração das pessoas. Eu não gero nada. Se eu não gero nada, é porque eu estava só na carne. Eu não estava dentro do espírito de adoção. E no reino, se a gente age dessa forma, isso é uma grande tragédia. Porque Deus não quer apenas o serviço bem feito, minhas irmãs. Deus quer filhos formados e gerados. Então hoje o Senhor está nos chamando para sair dessa lógica de mera funcionalidade e entrar na lógica da geração. Nós vamos gerar através do espírito de adoção. Como que a gente aplica isso na nossa vida, esse conceito? Tem muita mulher ainda que olha para os próprios filhos como uma extensão de si mesma.
Tem mulher que olha para sua casa como uma propriedade emocional. Tem mulher que ainda mede a vida só por esforço, por desempenho, por cansaço e por resposta. Tem mulher que pensa que identidade é só se sentir escolhida por Deus. Mas Deus hoje está ampliando essa visão. Ele está dizendo: filiação não é só o que você sente. Filiação é a lógica nova com que você vive. Como que você vai viver aqui, a partir de agora? Gerando espírito de adoção em outras pessoas. Seja no seu filho, seja no seu esposo, nos seus pais. Então, eu quero perguntar para mim e para você hoje: nós estamos gerando vida no espírito ou nós só estamos administrando gente pela carne? Nós estamos recebendo nossos vínculos no amor do Pai ou apenas tentando controlá-los? Nós estamos apenas servindo ou nós estamos gerando filhos e filhas? Eu e você apenas estamos mantendo estruturas ou estamos materializando a família de Deus aqui nessa terra? Porque o espírito de adoção, ele muda tudo hoje na nossa mente. Ele muda a forma como nós vemos uma criança. Agora, hoje, vou pegar um exemplo aqui da Kaira. A Kaira já vai ver esse bebezinho aí dentro da barriga dela com um espírito de adoção. Ela está recebendo essa criança no espírito. Ela está adotando essa criança para gerar nele ou nela um homem de valor, uma mulher de valor, para que essa mulher e esse homem de valor gere outros filhos. É forte isso, não é? É impactante isso. Receber os nossos filhos em adoção. Vai mudar a forma de nós ver um idoso também. O idoso, ele deve ser honrado, ele deve ser tratado com respeito. Vai mudar a forma de como a gente vê um filho difícil também. Porque muitas vezes nossos filhos não são fáceis. Eles são difíceis. Principalmente quando eles se rebelam. Ah, mas eu ensinei tanto, eu falei tanto, eu corrigi tanto. Mas às vezes ele não foi recebido no espírito. Deus está falando comigo hoje, minhas irmãs. Talvez muitas coisas que a Lohana tem passado foi porque eu não tinha recebido ela no meu espírito ainda. Às vezes eu só estava corrigindo comportamento, ensinando princípio, mas não tinha ainda recebido ela no meu espírito. E hoje eu recebo a minha filha no meu espírito. Eu adoto ela no meu espírito. E se você teve essa revelação do Pai, receba também os teus filhos no teu espírito hoje, minhas irmãs. Receba a sua família no teu espírito. Adote a sua família no teu espírito. Ainda que eles sejam difíceis, ainda que eles te magoaram, ainda que eles fizeram muitas coisas com você, que você estava hoje com falta de perdão, mas hoje você libera perdão para sua família. Hoje muda a forma de como nós vemos a vulnerabilidade. Hoje muda a forma como nós vemos a nossa própria história. Então, agora que nós já fomos recebidas como filhas, já entramos de fato no espírito de adoção. Será que eu e você já entramos de fato nesse espírito de adoção? Será que eu e você ainda pensamos nos nossos vínculos só pela lógica natural? Será que eu e você chama de problema aquilo que Deus quer que eu e você enxergue como uma pessoa recebida no Espírito? Nossa, como Deus está falando comigo. Principalmente a respeito do meu irmão que tem aquele problema. Muitas vezes estamos servindo muito, mas gerando muito pouco. Será que eu e você ainda vê a vida pela carne? Ou já começamos a enxergar
tudo a partir do coração do Pai. Porque hoje Deus não apenas está dizendo para mim e para você, eu te amo. Deus está dizendo para mim e para você, venha viver a minha lógica. Venha viver pelo espírito de adoção. A gente termina com uma oração, pedindo para o Senhor, feche os teus olhos e pede para o Senhor discernir essa palavra no seu coração. Pai, nosso Pai amado, nosso Pai querido, Pai santo, Pai eterno, obrigado porque hoje o Senhor nos chamou para algo muito além de uma emoção religiosa. Obrigada porque o Senhor nos mostrou que a adoção, ela não é apenas um detalhe. Ela não é um enfeite, ela não é uma linguagem bonita. Ela é uma revelação do teu coração, ó Pai. Obrigada porque em Cristo nós fomos trazidas para dentro dessa adoção, para dentro dessa casa. Nós fomos recebidas, nós fomos nomeadas, nós fomos incluídas, nós fomos feitas participantes da tua casa, da tua herança, da tua missão. Pai, quebra em nós toda a lógica da carne. Quebra a forma natural de pensar os filhos. Quebra a forma natural de pensar a casa. Quebra a forma natural de pensar as relações. Quebra a forma natural de pensar a missão. E ensina-nos, Pai, a viver no espírito de adoção. Ensina-nos a gerar vida no espírito. Ensina-nos a receber pessoas no teu amor. Ensina-nos a discernir família onde antes nós só víamos problemas. Ensina-nos a discernir pertencimento onde antes nós só víamos vulnerabilidade. E que cada embaixador aqui hoje saia dessa mesa com a consciência de que não foi chamada apenas para sobreviver, para servir ou para manter estruturas. Que elas tenham a consciência que nós fomos chamadas para cooperar contigo na geração da tua família aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, minhas irmãs. Eu quero abrir para uma pessoa. O que Deus discerniu aí para você? O que Deus falou com você? Tem algum filho aí que você não tinha recebido no espírito? Eu já confessei aqui. Eu acredito que a maioria dos problemas da Lohana é porque eu não tinha recebido ela no espírito ainda, e hoje eu recebi ela no espírito. Hoje eu adotei ela no meu espírito e pelo espírito de adoção que eu recebi. Alguém quer falar? O que essa palavra trouxe de impacto para você, para sua vida? O que mudou? Vai com Deus, Caira. Deus te abençoe. Caira disse que vai ter que sair porque ela trabalha. Vai com Deus, meu amor. Deus te abençoe. Fale, minha irmã Mariângela. Abriu o microfone. É, Sempre só foi confronto hoje, né? foi. Shalom. Cheguei um pouquinho atrasada, que o sono me pegou. Mas assim, agora já estou acostumando com a nova vida de não ter o compromisso muito cedo, né, na escola, que isso me fazia despertar mais cedo. Mas eu quero pelo menos traçar um limite para que eu não fique nessa coisa. Ah, eu posso dormir até 8, 9. Aí o corpo vai acostumando, né? Ontem mesmo eu acordei 7, achando que era dia dessa mesa. E aí sai. Aí daí a pouco, quando eu olhei, não, não é hoje não, menina, é terça-feira. Aí voltei correndo para a cama, ela me abraçou de novo. Mas hoje foi muito confronto. Realmente, a minha filha mais velha, a primogênita, se encaixava também nesse perfil de dificuldade, né?
e muitas vezes eu via como eu via como algo assim de controlar, de instruir, de não deixar, não instruir para que não ela não fosse para outros caminhos, né? E aí, quando veio a adolescência, veio esse confronto, veio esse desejo que nós também passamos de independência, de poder fazer as coisas, não ser só o nosso pai, nossa mãe, e assim, muito pontual, porque foi a que eu tive mais dificuldade porque era a primeira, então eu não queria mostrar que eu tinha falhado. E aí vinha esse confronto. E realmente não era adotada como o pai me adotou, porque eu também era difícil. Eu era casca grossa, eu era respondona. Minha mãe mandava eu ir para um caminho, eu ia para outro, até para fazer alguma coisa. Ó, não corre no meio da rua, oh, meu Deus do céu, era um relâmpago que ela tinha medo que eu caísse, que acontecesse alguma coisa, cuidado, né? Sim, Mas eu via, não, ela tá querendo me prender, até como eu vou andar, tá querendo falar, meu Deus. A gente sempre faz dessas coisas, né? Ah, ninguém me manda, ninguém me governa. E aí pronto. É esse espírito e no lado espiritual. Eu vi muito isso, por estar também num grupo de intercessão a nível Brasil, sobre crianças, é um espírito o espírito de orfandade é um espírito que permeia toda a nossa nação. Aqui no Nordeste, então, é terrível, porque muitos pais abandonam por causa de um emprego em São Paulo. Chegando em São Paulo, vulneráveis, longe da família, muitos acabam tendo outra família, mas muitos também querem levar sua família para junto. Mas o estrago que já foi feito espiritualmente, daquele tempo que passou fora, não é resgatado se não for Deus. verdade. Então, é um espírito de na escola, meu Deus, como a gente via meninos com olhos entristecidos, chegando com fome, mal cheirosos, sem mínimo cuidado. Inclusive, há uns 15 dias atrás, perdemos um Oh, meu Deus, atípico, 17 anos, teve uma convulsão e um infarto fulminante. meu Deus. Ele só chegava na escola com fome. O pai tinha a aposentadoria dele, era viúvo, cuidando de três filhos, dois atípicos, eu não sei se são dois ou três atípicos, e um morre de repente. Muito carente. Chegava com as unhas aqui por baixo empretecidas, creio que brincando ou fazendo algo. Levava o irmãozinho à tarde para a escola. Então, aquilo me deixou assim tão triste. Foi meu aluno durante 3 anos. Eu falei, meu Deus, o que foi que eu não vi? O que foi que eu não pude fazer, né? A gente sempre vai ter esses confrontos. E também serviu para um alicerce para o projeto que Deus me deu de adoção da escola, Amém. Amém. né? Muitas vezes eu estava fazendo, querendo fazer para falar, não, eu sou diferente. Eu sirvo a um Deus que eu preciso me doar, orando pela escola, mas vai mais além. Sim, sim. Vai mais além. Então é confronto e hoje eu quero, depois daqui, ruminar mais um pouco e me ajoelhar e receber minhas filhas em Amém. adoção. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, minha irmã Maria Ângela. É sempre muito edificante quando você compartilha o seu pão, compartilha o seu coração conosco. Obrigada mesmo por fazer parte desse projeto e nos ensinar tanto com os seus testemunhos. Você é e sempre será uma inspiração para nós. Continue compartilhando seu pão, seu testemunho. Isso é muito importante. Minhas irmãs, nós chegamos ao fim de mais um encontro, mais uma mesa. E amanhã nós estaremos aqui firme e forte. Essa semana vai ser
terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? Pra gente encerrar esse tema aí, identidade. É, pede para Deus colocar no seu coração uma pessoa para você trazer para nossa mesa. Traga para nossa mesa e vamos gerar filhos, vamos gerar filhas. Amém? Que Deus abençoe. Um ótimo dia para você, ótima terça-feira e nos vemos amanhã em nome do Senhor Jesus. Beijo grande. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.